Rogério repostou, inclusive, para você lembrar. Então, como eu disse a você, o nosso tema hoje é a verdadeira prosperidade. Estamos finalizando as lições baseadas no livro de Jó. Se eu não me engano, depois desta serão mais 2 ou 3 aulas. E hoje, então, vamos falar de prosperidade. Acompanhamos aí a jornada deste homem de Deus e tudo que aconteceu com ele e os problemas com os discursos dos amigos deles, quanto a ele ter perdido tudo, quanto a ele estar muito doente, não é? E agora, então, acompanhamos depois como é que foi a interação de Jó com Deus, né? Jó faz um monte de questionamentos a Deus, e Deus, então, responde Jó com 77 perguntas que o levam a refletir, e Jó, então, entende o quanto ele era pequeno diante de um Deus soberano. E aí vem a conclusão que talvez seja a coisa que nós conhecemos muito algumas coisas do livro de Jó. Primeiro, Jó perdeu tudo que tinha e ficou doente, porque Deus permitiu que o diabo tocasse a vida dele. Isso aí todo mundo lembra do livro de Jó, né? Segundo, a mulher de Jó. Essa mulher, a mulher que disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? E terceiro, que ao final de tudo isso, a conclusão de Jó é, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te enxergo de verdade, eu te entendo de verdade. Essas 3 coisas talvez sejam as básicas que a gente sabe sobre o livro de Jó. E são pontos bons da gente lembrar, mas a gente pode aprender muito mais com esse livro e por isso a gente veio caminhando nele, né? E hoje nós vamos falar de prosperidade. Então eu quero começar te fazendo uma pergunta. E você vai responder assim, sinceramente, sem querer achar uma resposta, porque nós estamos todos aqui na igreja e você precisa de uma resposta bonita e adequada, mas uma resposta verdadeira. Quando a gente fala em prosperidade, você pensa em quê? Ah, calma aí, Eliane, que você precisa do microfone. Eu já pensei muito em dinheiro, né? É igual você falou, a gente não é ensinado. E eu vim dentro da igreja entendendo que prosperidade era dinheiro. E de uns anos para cá eu aprendi que isso não é dinheiro. Hoje eu me considero uma mulher próspera, né? Em Deus. E a gente entender que às vezes nós achamos que nós vamos correr atrás dessa prosperidade. E na verdade é Deus quem nos dá, de acordo com conforme nós vamos caminhando com Ele. E aí, meus irmãos? Alguém mais? Quando a gente fala em prosperidade, o que é que você pensa? Ninguém? Sueli. O que veio em mente primeiro foi, nada vai me faltar de básico. Certo. Prosperidade é não ter falta do básico, na visão da Sueli. O que mais? Pastor Felipe? Ah, não, o Rogério vai falar. Irmão, não vamos nos enganar. Sempre quando fala em prosperidade, fala em dinheiro, fala em riqueza, né? Ter coisas. Sempre foi assim, o início foi sempre assim, quando vem a tua mente e quando já vinha a tua mente. Hoje mudou, né? A gente tem conhecimentos diferentes, né? Tem mais intimidade com aquele que dá prosperidade, aí muda o nosso foco no que é prosperidade. Mas, quando me converti também, pensava em prosperidade, opa, vou, né, lá para cima, tem muita coisa, né? E o que é, na sua visão, meu irmão? Calma que nós já vamos ler o texto bíblico, tudo certinho, bonitinho. Ah, desculpa, Maricélia. Pode falar, Maricélia. Tá. Além de, concordo com tudo que foi dito, mas me vem também à mente realização de sonhos. Que a gente tem falado tanto em ter sonhos, né? Então, quando você olha para trás e vê sonhos realizados, né? Desejos concedidos por Deus, coisas que você planejou e que gostaria de ter. Isso também, né, acredito que entra dentro da prosperidade, né? Pastor Felipe. Prosperidade é saúde e paz. Isso é a melhor coisa que a gente pode ter na vida, né? Paz, que aqui vou complementar. Na minha visão, essa é a palavra correta para aquilo que a gente chama de felicidade.
Sabe essa coisa que a gente corre atrás a vida inteira e chama de felicidade? Na minha visão, é paz. Porque quando você está em paz, você está feliz. Agora, quem é a nossa paz? Quem é o príncipe da paz? Muito bem. Voltando para a prosperidade. O que é que você sabe sobre a teologia da prosperidade? O que é a teologia? Eu não vou fazer um estudo aprofundado da teologia da prosperidade, tá, meus irmãos? Mas a gente precisa saber o que é, para não sermos enganados também, tá? O que é que você sabe e o que você pensa que é a teologia da prosperidade? Se eu não der dinheiro, eu não vou ganhar. Como é que é? Se eu não der dinheiro, eu não vou ganhar o céu. Se você Nem não, saúde. se você não ofertar, não der dinheiro, você não tem o céu e nem saúde. O que mais? Vamos ao teólogo. Vamos lá, João. Ixi, olha lá, Explique-nos já a começa a teologia da expectativa prosperidade. Não cria muita expectativa, não. Aí, bom, a teologia da prosperidade, a gente pode falar, uma das coisas mais fortes é essa questão que o tio Jô já falou, que é a barganha com Deus, né? Você tem essa tendência da pessoa buscar barganhar com Deus o tempo inteiro, achando que quanto mais ela dá, mais ela tem de volta. E aí tem esse incentivo nas igrejas que seguem essa teologia e aí o pastor vai falando isso, e aí os fiéis vão também acreditando nisso, e fica um ciclo entre eles, de todo mundo acreditando que vai barganhando, e aí tem esse movimento também que surge onde pastores, líderes que vão mostrando que eles estão crescendo na vida, e aí falando, você precisa estar aqui e tal, e a minha oração é mais forte. Eles têm muito esse negócio de nível, de poder, e então a teologia da prosperidade ela vai se voltando para essa barganha, para esse poder, buscando, dizendo que a prosperidade é aquilo que Deus quer para a gente nessa terra, né? Então tem muito a ver com isso. Mais alguém? Excelente explicação, João. Fala, Estevão. Então, foi que nem o João falou, nessa questão de que o homem que é o centro da teologia e não Deus, né? Quem precisa receber é o homem, quem tem que ganhar as coisas é o ser humano. A igreja ela trabalha em prol de beneficiar o ser humano e não de abençoar ele com seus princípios espirituais, e sim com coisas materiais, né? Sempre o ser humano, conforme ele vai tendo mais coisa dentro da igreja, ele é mais abençoado, ele é mais próximo de Deus. Eles nivelam os irmãos ali conforme os seus bens, né? Quanto mais coisa você tiver, mais próspero você é, mais abençoado, e mais Deus te ama, né? Tipo, eles, como se Deus fosse uma pessoa, um ser que tem que ficar dando coisas e coisas ali para quem está ali adorando e abençoando ele, né? Acho que é isso mesmo. Essa só um adendozinho. Esse foi um dos erros de um dos amigos de Jó, que falou claramente sobre isso. A tua riqueza era sinal da bênção. Se você perdeu, é porque você está em pecado. E foi um dos temas que nós discutimos quando analisamos os discursos dos amigos de Jó. Roger. Eu vejo também que eles perverteram a lei do retorno. Uhum. Então, Jó, por exemplo, né, fazia tudo diante de Deus, que Deus agradava a Deus. Mas qual foi o retorno dele? Foi essa doença? Então, muda muito isso aí. Eles não entendem isso aí. Bom, Jó fez tudo isso, então ele devia estar lá em cima mesmo, sendo próspero demais, né? Nunca teve esse problema de saúde que ele teve, nunca teve que perder seus filhos, nunca aconteceu, porque a fé dele não permitia isso, né? Então, eles limitam muito nesse sentido. Você não tem porque sua fé também é fraca. Até quando joga no ombro do membro, o problema. Não é a liderança que é o problema, é o seu que é o problema. Você não tem fé para ter prosperidade. Então, é muito complicado. Muito bem. Então, nós, como Igreja Batista que somos, um povo que busca estudar, entender e viver a palavra de Deus, cremos na teologia da prosperidade? Se o pastor Felipe chegar aqui e pregar a teologia da prosperidade para nós, o que vai acontecer? Olha aí, pastor.
Pastor Felipe não vai fazer isso, né? Mas provavelmente a diretoria vai chamar ele lá e falar: ai, pastor, o que está acontecendo? Né? Meus irmãos, a teologia da prosperidade é uma corrente teológica muito forte, tá? Muito presente, né? Ela tem origem em escritos doutrinários, principalmente nos Estados Unidos, porque ela é uma forma de solidificar o sonho americano, né? A riqueza, o progresso, né? E tudo mais. Não tem nada de ruim em progredir com o trabalho honesto, vamos deixar isso bem claro desde o início, tá? Mas a teologia da prosperidade não tem base bíblica. Por quê? Porque é exatamente isso que nós falamos. Nós não fomos chamados para barganhar com Deus, e porque eu dizimo você tem que me enriquecer. A teologia da prosperidade está muito ligada ao pensamento afirmativo, né? A palavra que eu digo, eu libero a palavra, então Deus tem que fazer, como se Deus, eu determino exatamente esta palavra, como se Deus estivesse aqui para fazer as coisas que nós determinamos. Isso não tem base bíblica. Pensa nos apóstolos. Qual foi o apóstolo que morreu rico que você tem conhecimento? Estou falando dos apóstolos de verdade, tá? Paulo e aqueles lá que andaram com Jesus. Não, aqueles apóstolos. Nenhum, meus irmãos. Nenhum. Paulo, inclusive, né, a gente gosta tanto do tudo posso naquele que me fortalece. E, às vezes, usa isso na teologia da prosperidade indevidamente. E Paulo está dizendo o quê? Eu aprendi a viver contente se eu tiver com fome ou se eu tiver com fartura. Se eu estiver passando frio ou não. Eu aprendi a viver contente. Né? Paulo e Silas, quando estão na prisão... Eu não sei se vocês ouvem aí de vez em quando alguma rádio que tem. O Jonatas até deu risada, porque ele já sabe o que eu vou falar. Tem uma música aí do Paulo e Silas que é muito interessante até, né? Se você ouve de vez em quando essas rádios que tocam músicas mais corinhos de fogo, né? Talvez você tenha ouvido. Que é uma música muito interessante, que é uma conversa entre Paulo e Silas quando eles estão presos, né? E eles estão falando justamente disso. E o que é que eles fazem quando eles estão ali presos? Louvam. Louvam. É momento de prosperidade? Não, aos nossos olhos não. Mas aí vamos entrar para o texto bíblico. Abre aí sua Bíblia em Jó 1, versículos 8 e 9. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Prosperidade na visão de Deus. Vamos ver a resposta? Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele e sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Prosperidade aos olhos do mundo. Jó era próspero aos olhos de Deus porque ele temia a Deus, porque ele servia fielmente ao Senhor. Mas aos olhos do inimigo, ele era próspero por causa dos bens que o Senhor mesmo deu a ele. E é fato, a Bíblia diz que foi Deus que deu a Jó os bens que ele tinha. E é Deus que vai dar novamente a Jó o dobro dos bens que ele tinha ao final. Mas olha a diferença de visão, meus irmãos. A visão do inimigo ele é fiel porque ele é rico. E a visão de Deus ele é próspero porque ele me teme. A prosperidade dele está no temor a mim, está em me servir, está em andar comigo. Muito bem, mas aí nós vamos lá para o versículo, nós vamos para Tiago 6, 5 a 10. Quem gostaria de ler para nós esse texto, levante a mão para que você receba o microfone. Tiago 6, 5 a 10. Oh, desculpa. Nossa, desculpa, eu anotei errado, então.
Não, não, não. Isso não, meus irmãos, isso não. Vamos ver se é o 5. Na verdade, não é, embora esse texto eu também marquei, mas esse texto aqui era outro. Mas tudo bem, depois eu vou lembrar onde é que ele está e a gente vai. Mas vamos ler o Tiago 5, que também é um dos textos que está na nossa lição e serve bem. De 1 a 6. Quem gostaria de ler para nós? Rogério pode ler. Prestem atenção. Vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Isso é uma realidade do nosso mundo. Pessoas sacrificando pessoas em nome da vontade de acumular um dinheiro que não tem fim. Não tem fim. Não há corrupção suficiente para que essas pessoas enriqueçam. Não há maldade suficiente para que elas enriqueçam. Em nome de quê, meus irmãos? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu achei o texto. O texto é 1 Timóteo 6, tá? De 5 a 10, Andrei. 1 Timóteo 6, de 5 a 10. Eu mesma vou ler. Pessoas assim sempre causam problemas. Têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma a grande riqueza. Vou ler de novo. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo a grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Aí agora você está se perguntando assim, nossa, então ser rico é uma coisa muito ruim e muito perigosa. Será que é isso, meus irmãos? Vocês estão vendo que o texto fala o quê? Que até a devoção é usada por algumas pessoas como forma de enriquecer. É exatamente o que nós estávamos falando. Barganha. Nós não dizimamos por barganha. Nós dizimamos porque obedecemos e porque cremos que o Senhor nos abençoa. Nós dizimamos porque confiamos. Deus prospera as nossas vidas também financeiramente
Com certeza, meus irmãos. Não com o trabalho desonesto, não com injustiça, mas com o trabalho honesto, com o trabalho das nossas mãos. Nós temos que orar sobre isso, pedir: Deus, me capacita, abre portas, fazer a nossa parte. Não nos incomodarmos com as pessoas que prosperam financeiramente mais do que nós, porque isso só vai trazer tristeza para a sua vida. Nos alegrarmos com os nossos irmãos que prosperam. E saber que prosperidade é diferente para as pessoas, meus irmãos. A Maricélia falou uma coisa que, assim, para mim é muito presente. Prosperidade está muito ligado, se você está pensando em prosperidade a nível geral, realização de sonhos, que são diferentes para as pessoas. Mas a prosperidade que a Bíblia fala é a devoção com contentamento. É sabedoria de andar com Deus, de conhecer a Deus. Jó conheceu a Deus. E porque ele conheceu a Deus, ele reconhece o seu erro quando é confrontado e, com humildade, ele reconhece a sua ousadia de querer confrontar Deus. Isso é fácil na nossa vida? Guardar no nosso coração uma reverência profunda e reconhecer quando nós é que estamos em pecado? É fácil, meus irmãos? Olha, meus parabéns para você se é fácil para você, porque para mim não é. Para mim não é. Mas o fato é que Jó é restaurado numa prosperidade que vai muito além dos bens materiais. E, de fato, a palavra nos diz que Deus restaurou os bens materiais de Jó. Só que antes dos bens materiais de Jó, ele restaurou a verdadeira prosperidade de Jó. Vamos ver o texto bíblico para nossos olhos serem abertos sobre isso. Jó 42... Quem gostaria de ler, pode levantar a mão, aí o microfone já vai até você, tá? Jó 42, os versículos de 10 a 12. Às vezes, quando a gente diz assim, porque Deus restaurou a prosperidade de Jó, a gente pensa unicamente nos bens. Mas Jó abre esse capítulo, não é o texto que você vai ler, mas Jó abre o capítulo 42 dizendo assim: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. E depois, então, ele vai dizer, no versículo 5, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Sabe qual que é uma das coisas mais maravilhosas na caminhada cristã? Mudar. Sabe, porque a Nídia que eu era há 10 anos atrás não é a mesma que eu sou hoje. Não pode ser, até porque hoje eu sou vó, tá? Para quem não está sabendo ainda. Não é a mesma. Por quê? Porque na caminhada cristã a gente tem que aprender, tem que crescer, tem que mudar. Há 10 anos atrás, eu não sabia coisas que eu sei hoje. Eu não tinha vivido experiências que eu vivi. Eu não tinha errado erros que eu cometi. E eu não tinha passado por restaurações que eu passei. Eu espero que em 10 anos de caminhada você tenha chorado lágrimas como eu chorei. Não só de tristeza, mas de alegria também. Mas de mudança, de ter que chegar para Deus e dizer: Deus, como é que foi que eu fiz isso aqui? Mas entender que é Deus, pelo Espírito Santo, que tem que nos restaurar. Porque isso, meus irmãos, é a prosperidade. É uma caminhada cristã onde você se aproxima de Deus, se aproxima de Deus. Domingo passado nós cantamos...
Esqueci agora, estava a manhã inteira pensando nessa música, mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, tudo perde o seu valor, não é? Eu estou aprendendo a viver cada dia mais satisfeito em Ti. Será que nós estamos aprendendo isso mesmo? A viver cada dia mais satisfeitos em Cristo? Esses dias eu conversei com a Marion aqui, era um dia que estava o Tiago, o André e o Pedro aqui na frente. Pedro cantando, Tiago e André tocando. Falei, Marion, não é a sensação mais maravilhosa do mundo ver os filhos lá na frente servindo ao Senhor? Contentamento simples, meus irmãos. Prosperidade. Sabe? Ninguém... de pensar entre os meus erros e os meus acertos, entre a minha insignificância, eu consegui incentivar os meus filhos a permanecerem firmes nos caminhos do Senhor. Prosperidade, sabe? Ouvir o Espírito Santo te direcionar. Nós vamos falar muito de Espírito Santo nesses domingos, que coisa boa, né? Te direcionar, né? Pensar, eu por mim teria feito errado, mas o Espírito Santo me direcionou, o Espírito Santo falou comigo, né? Mas vamos lá, é Jó 42, 10 e 12, quem pode ler para nós? Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor o abençoou. Só até isso. Não, o 12? Não, pode parar aí, obrigada. Eu pedi até o 12, mas pode parar aí, obrigada. Olha só, Jó se arrepende, reconhece o seu erro diante de Deus, reconhece quem Deus é, e aí você sabe o que Deus faz com ele? Deus repreendeu os amigos de Jó, porque eles tinham sido injustos com Jó, todos os discursos deles estavam equivocados, e aí Deus diz para eles o quê? Vocês peguem agora os carneiros, disse o número e tudo mais, você pode ler depois ali, tudo certinho. E levem para Jó. Jó vai sacrificar e vai orar por vocês. Só que Deus não falou para Jó assim, muito bem, você se arrependeu, você confessou, eu ainda não te curei, porque a Bíblia não diz que ele já tinha sido curado, eu vou te tornar rico de novo, nada disso. Deus falou assim, agora você sacrifica e ora pelos seus amigos. Já podia ter dito assim, mas não é um pouco demais? Só me perturbaram. E agora eu vou sacrificar e orar por eles? Mas Deus muda a sorte de Jó quando Jó ora pelos seus amigos. Porque ele estava restaurando Jó. E parte da restauração era o quê? Obediência, confiança. A Bíblia diz no começo da história de Jó que ele sacrificava pelos seus filhos, sempre que seus filhos davam festas, porque podia ser que algum dos filhos tivesse pecado. Mas uma coisa é você sacrificar pelos filhos. Outra coisa é por amigos que só te perturbaram e te acusaram de coisas que você não tinha feito. E a restauração de Jó é um processo. Onde Deus, então, quando ele obedece, bota o joelho no chão pelos amigos dele, Deus restaura Jó, inclusive financeiramente, dobrando tudo aquilo que Jó tinha. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos chamados a nos assemelhar cada dia mais ao nosso Deus, não é? Paulo trabalha muito isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos trabalhado Trindade, temos trabalhado Espírito Santo como Deus. E a Bíblia nos fala que o Espírito Santo faz o quê a nosso favor? Intercede.
Abra sua Bíblia aí em Tiago 5,16. Quem achar, levanta a mão e pode ler para nós. Pega o microfone primeiro. Ou, se quiser ler da tela, Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Você já parou para pensar que quando você está revoltado com alguém, principalmente no ambiente da igreja, eu discordo do que o Rogério está fazendo, o Rogério está fazendo isso e aquilo que eu não concordo, e não sei o quê, e isso e aquilo, e o Rogério é problemático demais. A última coisa que eu penso em fazer é o quê? Botar meu joelho no chão e orar pelo Rogério. E falar, Deus, esses são os sentimentos que eu tenho em relação ao Rogério. Esses são os sentimentos que eu tenho em relação ao meu líder. Esses são os sentimentos que eu tenho em relação ao meu pastor. Mas antes de abrir a minha boca, eu estou aqui intercedendo pela vida dele. E não é aquela oração de muda o Rogério, Senhor, muda o Rogério, nossa, muda. Não. A oração é em favor dele. Você quer o microfone? Microfone para Sara. Ela vai nos contar como o Rogério é problemático. É em favor dele. É dizer, Deus, abençoa o Rogério, dá sabedoria para ele, abre os olhos dele, me ajuda a amá-lo. Perdoa os pecados dele, porque a oração de Jó pelos amigos dele era nesse sentido. Perdoa os pecados deles. Olha como que é prosperidade diferente aos olhos de Deus. Fala, Sara. Tinha uma situação lá em casa que eu queria que o Rogério mudasse. Mas eu não queria falar para ele para não me indispor, que eu acho que a gente acaba brigando, sabe? Aí eu entreguei para Deus. Vocês acabaram de descobrir uma coisa que vocês não sabiam. O Rogério e a Sara também brigam. E aí eu comecei a orar, exclusivamente por aquele motivo. E de uma hora para outra passou um tempo, o Rogério foi mudando, e Deus realmente transformou naquilo que eu queria. E foi assim, é uma resposta de Deus mesmo, coisa que a gente ora às vezes e a gente não espera que isso vai acontecer. E olha Deus só, faz. não é verdade? Na verdade, meus irmãos, quando alguém vem reclamar de alguém para você, principalmente no ambiente de igreja, 99,999999% das vezes, se você perguntar assim, você tem orado por essa pessoa? Antes de falar comigo, você orou sobre isso? A resposta vai ser não. Se a pessoa for honesta, ela vai dizer não. Por quê? Porque antes a gente reclama, a gente se revolta, a gente, não pode ver aquilo que aos nossos olhos é injustiça, mas a gente não lembra de orar. E a Bíblia está nos ensinando o quê? Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou. Que nós temos que orar, porque a oração pelo outro produz muitos efeitos. Efeitos de cura, não só cura física. Efeitos de salvação e tem muitos resultados, inclusive na nossa vida. Fala, Roger. Rapidinho. Eu, sempre que eu li esse texto, também pensei o seguinte, que Deus queria ensinar muito Jó, porque ele orava somente pelos seus. Ele fazia tudo pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua casa. Jó, vou te ensinar que você precisa orar pelos outros também. Né? A gente vê aqui na igreja, irmão. Irmãos que só pensam pelo filho, pede pelo meu marido. Não, nós temos que abranger toda a igreja, todo o nosso relacionamento, orar pelos nossos amigos. É muito maior, porque a oração é muito poderosa. Ela pode muito ter seus efeitos, né? E agora vamos ler o versículo 12, que eu decidi dividir.
O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. E aí ele vai dizer lá tudo que foi restituído a Jó. O Senhor abençoou Jó mais na segunda parte da sua vida do que na primeira. Meus irmãos, primeiro, a nossa vida tem partes, tá? Por isso nós precisamos aprender a ter marcos espirituais e entender aquilo que ficou para trás e o novo que Deus está fazendo na nossa vida. Aquilo que você foi não é aquilo que você tem que continuar sendo. Deus quer nos restaurar, nos modificar, prosperar a nossa vida, a nossa existência, a nossa família. Quando nós cremos nisso, nós acreditamos no poder de Deus em mudar as nossas vidas. Que, de fato, quando nós colocamos o nosso joelho no chão, clamando por nós, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, o Espírito Santo é quem intercede. E o Espírito Santo provoca mudanças profundas em nós. Não fosse assim, Paulo não seria Paulo. Não o Paulo que nós conhecemos, que escreveu grande parte das cartas do Novo Testamento, o grande plantador de igreja da igreja primitiva. Não seria, porque quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Aquele que concordava com morte de cristãos e foi profundamente restaurado por Deus. Você precisa acreditar nessa verdade sobre a sua vida também. Que a nossa história pode ser mudada pelo poder do Espírito Santo. Muito bem, mas se prosperidade não é dinheiro, e aqui eu vou dizer de novo, dinheiro não é uma coisa ruim, tá? Você pode prosperar, você pode enriquecer. É bom que você administre bem a sua casa, é bom que o dinheiro sobre, que você tenha uma reserva de emergência. Tudo isso é excelente. Só que entenda, alguns vão prosperar financeiramente mais do que você e mais do que eu. Tem gente mais rica do que você na Terra? Gente, tem gente de uma riqueza de dinheiro que nós não fazemos ideia. Este que é o homem mais rico do mundo, o que ele ganha por minuto, eu penso que eu talvez não vou ganhar na vida. E está tudo bem. Há uma riqueza má? Há uma riqueza má, meus irmãos. Há uma riqueza que é fruto de injustiça, é fruto de prejudicar pessoas, e é excessiva. Ninguém precisava ser tão rico assim na Terra. É fato. É fato. Mas esta terra vive sob o jugo do maligno. É uma terra caída, que será restaurada um dia. Não cabe a nós tentar mudar isso. Cabe a nós trabalharmos, pedirmos a Deus... A Eliane quer o microfone, tá? Pedirmos a Deus que abençoe o trabalho das nossas mãos, não sermos escravos do trabalho, não sermos servos do dinheiro, porque a Bíblia diz que aquele que ama ao dinheiro vai sofrer todos os males. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor a ele. Quando eu não amo o dinheiro, eu posso entender que uma parte do meu dinheiro precisa servir para abençoar pessoas. É dízimo, é oferta missionária. Tanta coisa, meus irmãos. Eu posso entender isso, mas quando eu amo o dinheiro, até dizimar parece difícil. E se eu tenho muito dinheiro e amo o dinheiro, a desgraça é muito maior. E você não pense que pessoas avarentas são só pessoas ricas. Tem pobre muito mais avarento do que rico. Deus enriqueceu muitas pessoas
para que elas abençoassem generosamente outras pessoas. E existem muitos servos de Deus fiéis que são ricos. E não cabe a nós julgar. Mas nós precisamos entender que esse mundo é assim. Alguns serão mais ricos, outros serão menos. Mas a preguiça também não vai nos levar à riqueza. Aquele que é preguiçoso não vai prosperar. Outra coisa que a Bíblia diz é: aquele que encobre os seus pecados não prosperará. E isso está falando para nós que somos conhecedores dos pecados. Vamos lá, então. Quem que tinha pedido a Eliane? Pode falar. Quando a gente falou assim, e tem pessoas que são mais ricas do que nós, né? Há um tempo atrás, Deus falou ao meu coração no seguinte: às vezes nós somos orgulhosos. E alguém que é muito mais rico do que nós, ele pegou e falou assim: eu trouxe um presente para você. Então, tipo assim, na hora, o Cláudio falou assim: não precisa. Não, a gente não precisa, a gente tem dinheiro para comprar, tal. Aí a pessoa ele falou assim: meu amigo, com todo amor eu vou dizer para vocês, deixa eu abençoar. Isso que você está tendo é orgulho. Gente, naquela hora assim, eu senti um tapa, a cara ardeu, e eu fui falar com Deus. E Deus falou: realmente, vocês estão sendo orgulhosos, porque eu estou usando ele para abençoar a vida de vocês. Então, muitas das vezes, nós perdemos de ser abençoados porque nós somos orgulhosos. Muito verdade. Não seja orgulhoso, deixa Deus te abençoar. Provérbios 3, 13 a 16. São 11 horas e agora que eu entrei no tema principal da lição. Então, aguenta aí, que esse frango hoje queima. Provérbios 3, 13 a 16. Quem gostaria de ler para nós? Não havendo, eu lerei. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa. Com a esquerda, riqueza e honra. A verdadeira prosperidade, meus irmãos, está na sabedoria. Leia depois o capítulo 8 de Provérbios, que fala da sabedoria. Como, sob a sabedoria, Deus fundou os alicerces do mundo. Sabedoria é aquilo que Deus nos deixou como verdadeira prosperidade. O que é que você quer? Você quer vida longa, honra, paz. Prosperidade espiritual é o que tem maior valor do que os bens materiais. O verdadeiro tesouro é a sabedoria divina. Aqui tem um ponto muito importante na sabedoria. Existem duas coisas chamadas de sabedoria. Uma que é humana e outra que é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria de Deus é o quê? É justamente um entendimento de quem Deus é. É isso que Jó alcançou. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu não tinha entendimento de quem você era. Mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho entendimento de quem Deus é. Esta é a verdadeira sabedoria. Tiago vai nos falar um tanto sobre sabedoria, meus irmãos. Muitas coisas mesmo. Nós já lemos, inclusive, uma parte de Tiago. Vamos ver aí Tiago 1, de 5 a 10. Esse texto é batido e às vezes a gente se repete nele, mas poucas vezes a gente para realmente para pensar no que ele nos ensina. Tiago, capítulo 1. De 5 a 10. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra.
E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. Você viu que Tiago emenda aqui sabedoria e pobre e rico? Por quê? Porque quando nós conhecemos a sabedoria de Deus, nós conseguimos entender que existem duas coisas. Uma que o próprio Tiago vai chamar de uma sabedoria terrena, que é animal e demoníaca, que são tantas coisas que a gente tem ouvido aí. A cultura, né? A cultura. E uma que é o caminhar com Deus, é entender Deus, é saber quem Deus realmente é e o que Ele quer fazer na nossa vida e quais são os lugares para onde Deus quer nos levar. Essa é a sabedoria. E aí ele finaliza isso aí dizendo que o irmão que é pobre tem um motivo para ter orgulho, que é a sua honra, sua dignidade. E o que é rico deve se orgulhar no quê? Na sua insignificância. É difícil quando... Bom, eu imagino, né? Porque eu não sou rica, então não sei dizer de verdade, né? Mas, às vezes, deve ser muito difícil, quando você tem muito mais do que os outros, você entender a sua insignificância. Mas a nossa insignificância não está no ter menos do que os outros. Porque o nosso orgulho está na dignidade, na honra. Numa família que serve ao Senhor. Num lar que tem paz, que é abençoado. Que não é abalado por qualquer coisa. E aqui eu quero engatar com você Romanos 12, 1 e 2. O que Romanos 12, 1 e 2 fala? Alguém sabe? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa ou da nossa mente. Mas isso tem um propósito. Não é uma renovação sem propósito, é uma renovação com propósito. E o versículo 2 vai começar dizendo o quê? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Isso é prosperidade, meus irmãos. Aprender, entender e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Agora eu vou te contar uma coisa. Você sabe que os estudiosos de inteligência artificial, aí, na sua maioria, estão dizendo o quê? A inteligência artificial criará uma nova religião. Isso é muito possível. Ela está acumulando linguagem e conhecimento de todos os povos. É muito possível que isso aconteça. Aí eu te pergunto, a nossa mente está transformada e renovada no entendimento de Deus o suficiente, firmada na ação do Espírito Santo em nós, para que nós possamos conduzir os nossos filhos para que eles não imitem o comportamento do mundo em uma religião que será agradável a todas as pessoas? Em terem confiança de dizer, aquilo que os meus pais viveram é o que eu quero viver a nível espiritual, sabendo que há um Deus que habita em mim e que me conduz. Porque nós somos muito influenciados pelo comportamento do mundo. Por isso, Paulo vai escrever aos Romanos falando sobre isso. E aqui a gente tem que pensar também que nas cartas escritas às igrejas do Apocalipse, em Apocalipse, o que é que o Espírito diz à igreja de Laodiceia? Você pensa que é rica, porque era uma igreja muito rica, mas você é
miserável. E aí? E será que isso se aplica à igreja que eu sou eu, Nídia? Você pensa que é rica, mas na verdade você é miserável, você não sabe nada ainda. Não tem entendimento, não caminha comigo. A verdadeira sabedoria é entender quem Deus é e caminhar com Ele. Ao mesmo tempo que a carta que é escrita para a igreja de Esmirna é o quê? Você é pobre aos olhos de todo mundo, mas você é rica. Por quê? Porque você ensina o que realmente é verdade, você vive o que é verdade. Então, da próxima vez, meus irmãos, quando a gente pensar em prosperidade, você vai pensar em entendimento de quem Deus é. E o que vem acompanhado disso, que pode ser muito dinheiro ou não. E uma coisa é real, meu irmão, você pode ser um crente muito fiel, olha, um crente mesmo, daquele que o pastor Felipe fica contente de ter você como ovelha. Mas você pode não obedecer à sabedoria bíblica na administração dos seus bens. Quando é que você vai enriquecer? Não vai. Porque Deus foi tão infinitamente bom conosco que nos deu um manual, que nos ensina o quê? Como que eu crio os meus filhos, como que eu cuido da minha esposa, como que eu cuido do meu esposo, como que eu devo honrar meus pais, como que eu devo cuidar do meu patrimônio, se eu devo ou não ser fiador, se eu devo ou não emprestar dinheiro, se eu devo ou não gastar tudo que eu tenho. Até isso a Bíblia nos ensina. A sabedoria bíblica, meus irmãos, é imensa. Se você não vive de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado, você pode ser um crente muito joia, mas a prosperidade financeira vai caminhar longe de você. Se você é preguiçoso, tenho certeza que aqui ninguém é, mas só vamos assim trabalhar a nível de argumentação, né? Só título argumentativo. Se você é preguiçoso, a Bíblia diz que não vai prosperar. Então, financeiramente, não vai prosperar. Nós precisamos entender quem Deus é, caminhar com Deus, nos aproximarmos dele. A prosperidade de Jó veio do arrependimento efetivo, de entender quem Deus era, de se humilhar diante de Deus e de obedecer. Quando nós fazemos tudo isso, Deus prospera a nossa vida e nos traz paz. Um ponto que a gente não falou da teologia da prosperidade, eu quero só fazer esse adendo, porque às vezes isso é uma das coisas que a gente sofre, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que às vezes o crente passa por lutas muito grandes? Por que às vezes a gente adoece? E alguns têm doenças graves. Por quê? Porque esse é um mundo caído, meus irmãos. Esse é um mundo onde a doença entrou. E em nenhum momento a Bíblia nos diz que o crente não vai adoecer. Quando a Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas transgressões, está falando nisso a nível espiritual. É claro que nós temos que buscar a Deus nas doenças, e Deus nos abençoa, e Deus cura, ainda hoje Ele cura. Mas nem todas as doenças são para cura. E algumas a gente não vai entender. Não é? Se eu não me engano, Asaf questiona Deus justamente, e há um salmo que ele escreve onde ele diz: eu questionei ao Senhor, por que o ímpio prospera? Por que as coisas do ímpio dão certo? E Deus então me fez ver que a verdadeira prosperidade está nele, em caminhar com ele, em saber que esse curto período que nós estamos aqui, que a nós parece longo, mas é um nascer a erva pela manhã e secar-se à tarde, né? Vai ter lutas, mas depois é uma eternidade com Cristo. É isso que nós estamos buscando. A verdadeira prosperidade é isto, meus irmãos. Abro 5 minutos para réplicas, tréplicas e acréscimos, e aí então a palavra estará com o pastor Felipe. Alguém gostaria de dizer algo?
A Maricélia gostaria. Um microfone, por favor. É que você falou no início dos apóstolos, né? Eu fiquei aqui pensando, né? Dos 12, somente um foi atrás do dinheiro, queria prosperidade e perdeu a vida. Não viu, né? O que aconteceu depois da morte de Jesus, não entrou para a história, não viveu nada daquilo, não viu a bênção, porque foi atrás do dinheiro, perdeu a vida. Uma excelente aplicação, realmente, né? E ainda, veja, não ficou nem com o dinheiro, que lhe foi tão valioso a ponto de entregar ao mestre. Porque o dinheiro que ele tentou devolver, que não foi aceito, porque era um dinheiro de sangue, e depois serviu para comprar um campo para estrangeiros, né? Diga-me, João. Você leu Tiago 1, de 5 para frente ali, né? E um pouco antes, Tiago ele relaciona também a sabedoria com você saber viver as provações e os sofrimentos, né? Ali, Tiago 1, de 2 para frente, ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. E aí ele começa: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus, peça ao nosso Deus generoso, receberá. Então, ele relaciona, né, esse sofrimento, essas provações, e já diz que se você precisa de sabedoria para saber entender isso e ter alegria também com os sofrimentos, né, peça a Deus, ele é generoso. Sara, muito bem colocado, João. Meus irmãos, a gente não gosta de passar por provação, né? Ninguém gosta. Mas, de fato, a gente cresce nesses momentos. Se você olhar para a sua própria vida, você vai ver que foi na luta que você cresceu mais. Mas a gente não precisa crescer só na luta. A gente pode aprender a caminhar com Deus e buscar a Deus quando as coisas estão dando certo também, né? Isso é muito importante para nós. O Rogério ontem falou uma coisa, eu estava conversando com um amigo, e o Rogério falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda, né? Porque eu tive a minha doença, que eu fiquei muitos e muitos anos doente, né? E graças a Deus estou restaurada. E tive o falecimento do meu filho, que é uma dificuldade muito grande, foi maior que a doença, né? E aí ele falando para o meu amigo, a gente teve essas dificuldades e a Sara foi curada depois das dificuldades. E eu não tinha parado para pensar sobre isso. Isso nos leva a pensar que talvez, se Jó não tivesse passado tudo que ele passou, ele não chegaria a este ponto de dizer: meus olhos te veem, agora eu entendo de verdade quem o Senhor é e como o Senhor opera. Eu me rendo totalmente a essa obediência e ao Deus que eu conheço. Obrigada, meus irmãos. Eu espero que você saia daqui abençoado, que você pense sobre isso. Eu anotei bem uns 50 textos bíblicos, mas o tempo não é possível. Mas leia Provérbios. Provérbios 8 é um capítulo lindíssimo que fala sobre sabedoria. Vai abençoar a sua vida.